Gostaria de ler com vocês essa manhã o texto de Salmos 19, versículos 12, 13 e 14. Salmos 19, versículos 12, 13 e 14. A palavra de Deus, meus irmãos, diz da seguinte forma: quem pode discernir os próprios erros? Absolve-me dos que desconheço. Também guarda o teu servo dos pecados intencionais, que eles não me dominem. Então serei íntegro, inocente de grande transgressão. Que as palavras da minha boca e a meditação do meu coração sejam agradáveis a ti, Senhor, minha rocha e meu resgatador. Querido Deus, peço ao Senhor, Pai, essa manhã que abra o coração do teu povo para a tua palavra. Perdoe os nossos pecados, Pai. E eu peço ao Senhor, Pai, que absolva-nos dos nossos erros, Pai. Guarda-nos, Pai, do pecado, que nós possamos, Pai, não cometer o pecado contra o Senhor. É o que te pedimos em nome de Cristo Jesus, o nosso Senhor e Salvador, a nossa rocha, o nosso Salvador. Amém. Meus irmãos, quem pode discernir os próprios erros? O final desse salmo davídico, ele nos leva a examinar a nossa própria vida e a comparar não apenas as nossas ações, mas também os nossos pensamentos diante do que o nosso Pai tem como regra perfeita de justiça e que está estabelecido na sua palavra. Ao refletir sobre essa pergunta, quem pode discernir os próprios erros, eu não sou levado apenas a considerar a doutrina da lei moral, mas eu também sou constrangido a buscar refúgio em Deus, pois eu vejo quão pouca obediência eu tenho exercido para com Ele. Quando Davi ele se faz essa pergunta, ele se acha tragado pela consciência da multidão de seus pecados. Ele não se vê culpado apenas por uma ou por duas faltas aqui, mas ele se vê culpado de pecados inumeráveis e também desconhecidos. E é com amarga tristeza e é movido por terror desses pecados que ele clama ao Senhor que o absolva e o guarde dele mesmo. Meus irmãos, essa manhã eu gostaria de fazer a seguinte pergunta para vocês. Vocês são movidos de tristeza? Será que nós somos movidos de tristeza e terror pelos pecados que sabemos cometer contra o Senhor e pelos pecados que desconhecemos fazer contra Ele? Essa pergunta de Davi, quando ela é honestamente respondida, ela nos diz que não há nem uma pessoa nesse mundo que conheça uma centésima parte de seus próprios pecados. Nem mesmo os santos, aquelas pessoas que são remidas pelo sangue de Cristo, elas conseguem ter uma noção completa do que elas fazem diariamente contra o Senhor. E é aí então que Davi adverte a si mesmo e ele adverte as demais pessoas, dizendo que apesar de suas consciências não as condenarem, elas não estão por isso absolvidas. O nosso Senhor, Deus, que sabe de todas as coisas, Ele vê com exatidão perfeita o que a consciência humana só vê por enquanto de uma maneira míope e deturpada. E é por isso que Davi clama ao Senhor: Senhor, absolve-me dos meus pecados que desconheço. Deus que sabe todas as coisas, meus irmãos, Ele vê com exatidão perfeita. E nós não podemos fechar os nossos olhos para as nossas faltas conhecidas e também por aquelas faltas que nós não conhecemos, mesmo pelo pretexto e pela escusa de ignorância. Isso significa que nós, ao reconhecermos que agimos contra o Senhor de maneira consciente ou inconsciente, nós não somos reputados como sendo puros ou inocentes. Nós somos incapazes, meus irmãos, de compreender de quantas formas possíveis nós somos culpados diante dos olhos do Senhor. A Igreja Católica, no Concílio de Latrão, ela tem que todas as pessoas elas devem confessar os seus pecados uma vez por ano e afirma que não há perdão se elas não cumprirem esse decreto. Elas devem confessar todos os pecados dela uma vez por ano
para poderem ser perdoadas segundo a resolução desse concílio. Então, muitas pessoas elas vão ao confessionário como se elas pudessem contar nos dedos todos os pecados que elas cometem durante todo o ano, sendo que nós somos incapazes, meus irmãos, de fazer isso de uma maneira correta, mesmo no espaço de um dia sequer. Nós não temos conhecimento de quantas formas nós ofendemos o Senhor a cada dia. E de novo eu pergunto a vocês, quem pode discernir os seus próprios erros? Assim como Davi, nós devemos orar ao Senhor por perdão por tudo que nós fazemos contra Ele. Pelas coisas que nós sabemos, que temos consciência que fizemos contra o Senhor e pelas coisas que nós não temos consciências que nós fazemos contra Ele. No versículo 13, Davi pede que ele seja guardado de cometer pecados notórios e evidentes. Ele fala assim, também guarda o teu servo dos pecados intencionais, que eles não me dominem. Nós devemos pedir ao Senhor, meus irmãos, que guarde o seu povo de cometer pecados. E ao colocar o termo guardar aqui, Davi ele entende que tal é a propensão da carne de pecar, que até os santos são impelidos, ou como diria Calvino, precipitados de ponta cabeça no pecado. Que tal ponto que se não fosse Deus, por seu cuidado de impedir os seus filhos de caírem, todos nós cairíamos. É o Senhor que nos impede de cair no pecado. Meus irmãos, nós carecemos de freios para não transgredirmos arrogantemente e rebeldemente contra o Senhor. Não se engane pensando que você pode, por sua própria vontade, desviar-se do mal. Não se engane que por sua própria vontade você pode parar com o vício e se dirigir para o caminho da verdade. Aqui nesse texto que nós lemos agora pela manhã, fica claro, fica limpo como o céu de Brasília, está nesse momento, que se Deus não nos refrear, os nossos corações eles vão ser insolentes para com o próprio Deus. O que te domina, meu irmão? A palavra te domina? Os vícios deste mundo te dominam? O que te domina? Nós, até a volta de Cristo, nós devemos pedir ao Senhor perdão pelas nossas ofensas e nós devemos clamar ao Senhor que nos livre do domínio do pecado, para então nós sermos íntegros e inocentes de grande transgressão por causa do auxílio espiritual de Deus. Amados, quando nós somos socorridos pelo Senhor, nós ficamos limpos, não é de uma ou de duas faltas. Nós ficamos limpos de todas as faltas. O último versículo é o versículo que todos nós conhecemos com mais profundidade, porque eu creio que vocês já leram esse versículo ou cantaram eles várias vezes. Que as palavras da minha boca e a meditação do meu coração sejam agradáveis a Ti, Senhor, minha rocha e meu resgatador. E esse versículo ele me fascina, porque aqui Davi ele conclui o salmo e ele pede de uma maneira expressa e clara que ele seja fortificado pela graça do Senhor, que ele possa ser capacitado pelo Espírito Santo de Deus para viver uma vida reta e santa diante do Senhor. E meus irmãos, além de agirmos contra o Senhor, sabendo ou não tendo consciência desses pecados, nós também agimos contra o Senhor em pensamentos e em palavras. Palavras e pensamentos. Eu quero dizer para vocês essa manhã que não basta apenas a gente refrear a nossa boca de comentários maldosos. Não basta refrear a nossa boca de fofoca, de mentira em tons ásperos e ácidos. Não basta apenas a gente ficar calado e não dizer ao irmão que está ao nosso lado o que a gente realmente pensa dessa pessoa. O nosso pensar, ele também precisa ser transformado pelo Senhor. Nós precisamos ter urgência da necessidade da nossa vida ser governada pelo Espírito Santo. Muitas pessoas pensam que é só falar, mas o pensar também é pecaminoso. Eu me lembro que uma vez, no 2º grau, lá no Objetivo, eu estava esperando meu pai do lado de fora e eu vi um rapaz
andando de bicicleta e fazendo uns movimentos diferentes, né? Ele estava empinando a bicicleta, e aí no meu pensamento eu falei assim, tomara que ele escorregue naquela casca de banana. E aí, pum, ele escorregou naquela casca de banana. O meu pensamento, por mais que isso seja besteira, mas o meu pensamento estava errado em direção àquele irmão. Se essa pessoa estiver aqui ou estiver ouvindo a gente pela internet, eu peço perdão, viu, meu irmão? Porque o meu pensamento naquele momento foi errado em direção àquela pessoa. E a gente precisa ter pensamentos que honrem ao Senhor. A única maneira de viver uma vida aceitável, agradável diante do Senhor é viver uma vida esforçada em agradar ao Senhor com as nossas palavras e com os nossos pensamentos. Muitas vezes a gente corrige os nossos filhos somente no que eles falam, mas o pensamento deles continua corrupto, continua entregue ao pecado. E, meu irmão, isso não é uma maneira de educar a criança. Isso não é nenhuma maneira de nos educarmos diante do Senhor. Se nós queremos ser santos diante de Deus, se nós queremos honrar o Senhor, as nossas palavras aqui precisam ser santas, mas os nossos pensamentos também precisam ser santos. Pai, absolve-nos dos nossos erros. Absolve-me, Pai, do que eu desconheço. Absolve-me, Pai, do que eu conheço. Absolve-me, Pai, das minhas palavras. Absolve-me, Pai, dos pensamentos que eu tenho contra o Senhor. Todo pensamento maldoso, todo pensamento pecaminoso é um pensamento contra o Senhor. E nós precisamos crer que o Senhor é a nossa força, que o Senhor é a nossa rocha, que o Senhor é o nosso resgatador. E saber que quando nós pedimos, meus irmãos, o Senhor nos dá condições de viver uma vida mais santa diante dEle. Ele nos muda, meus irmãos, de uma maneira progressiva e contínua. E as palavras que saem da nossa boca também mudam. E as ações que nós pensamos, tudo que nós pensamos também muda. Aquela pessoa que vive assistindo filme de terror e só tem o linguajar e os pensamentos desse tipo de filme, tudo que ela pensa e tudo que ela fala são coisas relacionadas ao terror. Mas aquela pessoa, por exemplo, que vive diante da palavra de Deus, que vive na palavra de Deus diariamente e medita nela de dia e de noite, essas são pessoas que são mudadas pelo Senhor e que elas falam e pensam conforme o Senhor quer. Isso não acontece no estalar de dedo. Isso acontece de uma maneira progressiva. Se eu quero pensar, se eu quero agir, se eu quero falar conforme o Senhor espera de mim, eu tenho que meditar na palavra do Senhor. É um ato diário de mudança, meus irmãos. A gente precisa acreditar nisso. Eu acho que esse salmo me falou muito ao coração essa semana, porque muitas pessoas, inclusive eu me incluo nesse trecho, às vezes as minhas palavras são palavras que honram ao Senhor, mas os meus pensamentos estão longe. Às vezes os meus pensamentos estão em ganhar dinheiro, às vezes os meus pensamentos estão que a pessoa que me fez dor e que me causou raiva, ela seja recompensada por aquilo, mas eu preciso que os meus pensamentos e as minhas palavras estejam diante do Senhor como adoração. E que você, meu irmão, essa semana seja incomodado a ver como suas palavras e os seus pensamentos estão diante do Senhor. Como os seus pecados conhecidos e como os seus pecados que você desconhece que faz contra o Senhor, que você peça perdão ao Senhor por esses pecados. E que você vive uma vida, meu irmão, que honre ao Senhor. Amém? Oremos. Querido Deus, eu te agradeço por tudo que o Senhor tem feito. Essa semana, Pai, eu fui levado pelo Senhor, pelo Teu Santo Espírito, a aprender, Pai, que eu devo pedir perdão pelos pecados, das coisas que eu sei que eu faço contra o Senhor, e das coisas que eu desconheço, Pai, mas que também são abominosas ao Senhor. Todos os dias, Pai, eu peco diante do Senhor de tantas maneiras, eu desagrado o Senhor, Pai, de tantas maneiras, e eu peço perdão por isso. Pai, me livra desses pecados e me guarda, Pai, para que eu não seja dominado pelo pecado. Que as palavras que saiam da minha boca, Pai, que o meu pensamento seja diante de Ti para Te louvar, meu Pai. É isso que eu te peço em nome do Senhor Jesus. Amém.